Bom dia, minha gente. Para aqueles que não me conhecem, eu sou Jorge Bessa, analista e escritor. Estamos vivendo um momento efetivamente difícil. Estamos vivendo um momento perigoso. E todos os analistas dizem que o momento que se aproxima das eleições no próximo domingo será definitivo para a nossa sociedade, pelo menos no Brasil, mas com influência no resto do mundo. Eu me sinto, pelo passado que tive na inteligência brasileira e pelo que tenho pesquisado hoje nos livros que escrevo, eu me sinto na obrigação de dividir um pouco com o público, com vocês, um pouco do que aprendi nesse tempo todo. Vejam bem, em 1872, o grande escritor russo Mikhail Dostoiévski escreveu um livro que se tornou best-seller no mundo todo e que até hoje é comentado, que se chamava Os Demônios. Nesse livro, Dostoiévski fazia uma crítica, na verdade, muito profunda ao então nascente marxismo-comunismo que estava iniciando, não é? As ideias do socialismo, então, que se disseminavam na Europa, e particularmente contra o niilismo que estava penetrando na cabeça dos intelectuais russos. Com um senso de previsão muito grande, Dostoiévski disse que quando aquelas ideias que tiravam Deus da jogada, expulsavam Deus da vida das pessoas, quando essas ideias se enraizavam numa sociedade, é sinal que esse país, essa sociedade estava próximo de cair no abismo. Passado várias décadas depois desse livro, novamente temos outro escritor russo laureado com o Prêmio Nobel, Solzhenitsyn, cuja obra mais conhecida é o Arquipélago Gulag. Ele falando também do que passou, nas misérias que passou quando foi desterrado na Sibéria, assim como também foi o nosso antecessor, que falamos há pouco, o Dostoiévski, que quando jovem Dostoiévski simpatizou, flertou com as ideias socialistas. E depois, quando viu o que era, quando foi preso na Sibéria, é que ele viu que não conhecia nada sobre o povo, que os marxistas diziam defender, dizia, e não conhecia nada do povo, não sabia nada das inquietudes, dos anseios do povo, que falavam em nome do povo todo o tempo. Então, como dizia Solzhenitsyn novamente, tendo sido desterrado dessa vez pelo governo soviético por ter sido críticas ao comunismo, foi desterrado para a Sibéria e sentiu, ao lado de milhares de outros prisioneiros políticos, o que era o comunismo aplicado na prática. Então, isso nós vimos passar no mundo todo. Vimos a debacle quando a União Soviética adotou esse regime por completo, e vimos que uma das áreas preferidas de perseguição era na área religiosa, certo? Era buscando acabar com a religião. De 55 mil igrejas que tinham na Rússia antiga, elas foram reduzidas, segundo os cálculos mais otimistas, para 5 mil e depois para 500 igrejas. Por que isso? Porque o Karl Marx, o criador do marxismo, o criador do comunismo, certo? Para aqueles que não conhecem, aqueles que só conhecem a obra econômica dele, que está escrita em O Capital e no Manifesto Comunista, para essas pessoas talvez nunca escutaram falar que o Marx era um satanista. E isso não sou eu que digo, é ele. Ele tem livros que são pouco conhecidos, onde ele coloca essa situação de ser um satanista. Ele coloca que ele, em outras palavras, vendeu a alma ao diabo. Ele coloca em alguns livros, certo, que era inspirado pelo Satanás. E você obra em toda a obra dele, o que é que ele queria? A essência da obra do Marx era criar um novo mundo, criar um outro paraíso para o homem, onde não houvesse fé, onde não houvesse presença de Deus, onde não houvesse nada de religião. Essa é a essência da religião criada pelo Karl Marx, que hoje chamamos marxismo, comunismo ou socialismo, como preferir. Então, o que a gente analisa desde o século passado, todo o século passado, como agora no início desse século, é exatamente que essas ideias se enraizaram, particularmente entre uma turma dita intelectuais, mas que eu chamo de intelectoides, não respeito como intelectuais,
porque são pessoas que não se aprofundam nos temas, ouvem falar e ficam repetindo. Mas são aqueles marxistas já ou enrustidos ou declarados que tentam se esconder na auréola de uma pretensa intelectualidade ou de conhecimento superior, de uma moralidade superior, para dizer, vender o peixe do marxismo, dizendo que qualquer coisa contrária a isso é péssima e não vale a pena para a sociedade. Vimos assim o marxismo se instalar em vários países do mundo, vimos quanto matou de gente, nas estimativas que temos de vários autores, inclusive no livro que é famoso, que é o Livro Negro do Comunismo, por onde analisamos esse número de assassinados pelos comunistas chega a 100 milhões de pessoas. Vejam bem, não é engano, é 100 milhões de pessoas. Na China de Mao Zedong, quando fez a sua Revolução Comunista, são 80 milhões. Tá? Todo mundo ataca sempre e sempre se lembra do líder alemão, Adolf Hitler, mas o Adolf Hitler é fichinha, porque calcula-se que com a Segunda Guerra, com os 6 milhões de judeus que ele matou no fornos crematórios, que chegaria a 20 a 30 milhões. Joseph Stalin, na União Soviética, foram de 30 a 40 milhões. Vladimir Lenin, 15 a 20 milhões. Certo? Pol Pot, que fez uma pirâmide de crânios humanos na sua criação do novo paraíso comunista. Calcula-se que foram de 3 a 5 milhões. E por onde forem analisar onde o comunismo ou a pretensa intenção de implantá-lo em qualquer país, que não deu certo, mas o custo em vidas humanas foi muito grande. Então, minha gente, acautelem-se, pensem e repensem. O livro do Apocalipse, tá? No livro do Apocalipse, ele fala muito bem nesse momento que estamos atravessando. O apóstolo Paulo dizia em Efésios, me parece que 6, ele dizia, minha gente, nós temos que lutar, não é contra o ser humano, a carne, tá? O homem de carne, são contra os príncipes e potestades que reinam nas trevas. Ele fala claramente que a grande luta que temos que nos preparar e que iria efetivamente atormentar o ser humano e tentar trazer para suas hostes o ser humano seriam esses príncipes e potestades negros, esses chamados, alguns chamam de demônios satanás, certo? Ou magos negros, como queiram. Já coloquei em vários livros, por exemplo, Anunnakis e Nefilins, que esses seres, chamados de demônios e diabos, foram seres que vieram em exílio planetário para o planeta Terra há cerca de 12 mil anos, certo? Mas em maior número há 7 mil anos, e que tomaram posse do planeta e aqui pensaram que ia ser o seu reino. Vieram exilados para cá porque quase destruíram o seu planeta de origem, né? Que na Bíblia vai aparecer como a perda do paraíso, certo? Portanto, praticarem o mal, portanto, se insurgirem contra as leis de Deus, como uma forma de livrar aquele povo desse planeta. Alguns dizem que seria na constelação de Cocheiro, né? Que seria a Capela, o planeta Capela, vieram expulsos para cá para reiniciar a sua escala evolutiva. Esses seres rebeldes, como sempre, e que no Velho Testamento está cheio de referências a eles, como Nefilins, né, como aqueles povos que lutavam contra os israelenses, está cheio, né, nas lendas do passado e mesmo na Suméria, onde eles aparecem como os dragões, os grandes dragões. Então esses seres, quando vieram para cá, para tentar, Deus tentando a sua recuperação, né, os trouxe, o mandou para cá para reiniciarem a sua escalada espiritual de evolução, enquanto auxiliariam o cidadão terráqueo, o cidadão terreno, aquele que estava na África no estágio primitivo ainda de evolução. Aconteceu com poucos que se regeneraram, conseguiram a sua libertação e voltar para seus locos planetários de origem, mas uma grande quantidade ficou aqui, e são esses que atormentam a vida do ser humano, aqueles que criam guerra, aqueles que procuram criar fome, aqueles que criam medo na sociedade, aqueles que buscam a dominação total. Teríamos 1000 nomes para falar, mas vamos agora colocar na fase mais recente que a gente está vivendo no ultimamente. Vimos ser apresentado, não é, há alguns anos atrás, e que na ONU, e que hoje se tenta pregar no mundo todo, a tal Agenda 2030. Agenda 2030. Ora, quando você pega os 17 objetivos,
ninguém vai dizer que é contrário àquilo. Não é uma coisa bonita acabar com a fome no planeta. São teorias muito bonitas de dizer, agora difíceis de execução. O que se vai ver por trás disso é como se pretende atingir aqueles objetivos. E aí você vai ver esses dominadores das trevas, esses seres que dominam a mente das pessoas, principalmente dos líderes, tentando trazer essas ideias de dominação global novamente. O Klaus Schwab, né, que preconiza o Great Reset, que lançou um livro sobre isso, né, e muito se discute sobre isso, é a mesma ideia de fazer um governo mundial, certo, que seja controlado por pouco, por esses controladores, esses dominadores. Está escrito. Eles não estão fazendo segredo. Está em dezenas de livros. No meu último livro agora, não é, Os Demônios, 150 anos depois, que eu quero dizer que é 150 anos depois do alerta que Dostoiévski, Fyodor Mikhailovich Dostoiévski, perdão, eu acho que eu errei o nome no início, mas ele tinha alertado. 150 anos depois, continuam os mesmos demônios, não é, atuando na cabeça das pessoas. Eu acho incrível, porque Jesus colocou isso claramente, esse momento. Ele anunciava esse momento que estamos passando, que se aproxima daquilo que seria o juízo final, ou os tempos chegados. Em Mateus 24, Jesus deixa claro esses sinais de guerra, rumores de guerra, fome, terremotos e tudo isso que a gente está vendo hoje. Mas as pessoas pensam que não, isso aqui é questão de fé nas igrejas. Não é? Não, nós vivemos uma guerra religiosa, assim como vivemos uma guerra política, que eu já abordei em outras lives. Vivemos uma guerra também de fé, uma guerra espiritual, onde essas forças das trevas tentam o seu último combate, tentam a sua última tentativa de dominação total do planeta. Por isso vocês vão entender por que nos países agora onde eles estão se instalando, primeira coisa, perseguição religiosa, com prisão, fechamento de igrejas, como vimos acontecer na Nicarágua. Vamos entender por que aqui no Brasil se fechou os templos na época de pandemia, que foi um grande ensaio para esse domínio total, proibindo todos, através do medo, de saírem, de irem a exercitar sua fé e outros tipos de dominação que vimos nesse ensaio geral. Então, minha gente, Jesus alertou, Paulo alertou, os grandes enviados de Jesus na Igreja Católica ou nas igrejas evangélicas, que muito estudam isso e que muito entendem, a guerra está sendo travada é aqui e agora. A guerra é nossa. Então, considere inadmissível alguém que se diz cristão, seja ele espírita, seja ele umbandista, seja ele católico, seja ele protestante, evangélico, eu considero impossível ou um total desconhecimento de alguém que professa ou desprofessar essa fé votar em PT ou votar em Luiz Inácio Lula da Silva, o ladrão, o grande ladrão que afundou esse país, o grande ladrão que abriu os cofres públicos para que fossem roubados, o grande ladrão que jogou dinheiro dos trabalhadores do Brasil para esses países da América do Sul que estavam se comunizando, que estavam colocando a força da baioneta das armas para impor um novo regime aos seus cidadãos, que estavam tirando Deus da jogada, como preconiza o marxismo, não é? Como Marx preconizava. Tá? E é isso que o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, para esses países que ele mandou o nosso dinheiro. E não tenho dúvidas, se ele vence essas eleições, se o PT vence, nosso destino vai ser exatamente igual. Porque se procurarem na internet, vocês vão ver o mesmo santo de hoje, Lula, dizer: nós vamos socializar o Brasil, vamos tornar o Brasil socialista, vamos mudar tudo isso. Estamos plantando a semente. Se ele disse há 30 anos atrás, demora, mas nós vamos vencer. Foi ele que, ao lado de Fidel Castro, criou a entidade que ele negava no passado, negava dizendo que era uma criação, certo? O Foro de São Paulo,
para unir as forças das trevas nesses movimentos de esquerda que hoje estão aí claramente levando a população à fome, à miséria, certo? E ao ateísmo. Então, meus irmãos, fiquem alerta, pensem, repensem. Essa é a batalha final, creio eu, contra essas forças da dominação das trevas. Fiquem alerta para que Jesus falou. Paulo, Pedro, João, principalmente no Apocalipse, quando Jesus mostra para ele esses momentos finais, quando os anjos então tocariam as últimas trombetas e lançariam os últimos cálices de dor e de aflição. Se preparem, porque se Lula e PT voltam ao poder, é isso que teremos pela frente. Pensem, repensem, e se forem cristãos efetivamente, coloquem a mão na consciência, abram os olhos, leiam o que está escrito e votem no menos pior. Votem naquele que não quer a socialização do Brasil e da América do Sul. Aquele que não quer o comunismo implantado, como ele prometeu ao lado de Fidel Castro, aqui no nosso país e na América do Sul. Boa sorte a todos. Pensem muito, reflitam e votem certo. Boa tarde.